Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 6 da homologação de decisão estrangeira e da concessão de exequatur à carta rogatória. Artigo 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário, prevista em tratado. Parágrafo 1º. A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Parágrafo 2º. A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. A homologação de decisão arbitrável estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando subsidiariamente as disposições deste capítulo. Artigo 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em contrário de lei ou tratado. Parágrafo 1º. É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional. Parágrafo 2º. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Parágrafo 3º. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual para os efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão em caráter principal ou incidental, quando essa questão for citada em processo de sua competência. Artigo 962. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Parágrafo 1º. A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória. Parágrafo 2º. A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, desde que garantido o contraditório em momento posterior. Parágrafo 3º. O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 963. Constitui requisitos indispensáveis à homologação da decisão. Inciso 1. Ser proferida por autoridade competente. Inciso 2. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Inciso 3. Ser eficaz no país em que foi proferida. Inciso 4. Não ofender a Corte Julgada brasileira. Inciso 5. Está acompanhado de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. Inciso 6. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no artigo 962, parágrafo 2º.
Artigo 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Parágrafo único. O disposto também se aplica à concessão do exequatur à carta rogatória. Artigo 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso.